da criação à iluminação da alma humana. As vantagens de ser espírita. O espiritismo foi enviado à Terra pelo seu comando espiritual, que é Jesus, conforme afirmaram os espíritos superiores comandados pelo Espírito de Verdade. Portanto, Jesus é o governador do planeta Terra desde as suas primeiras eras, quando determinada massa incandescente se separou da nebulosa que formaria o Sistema Solar há bilhões de anos. Milhares de espíritos, a quem chamamos engenheiros siderais, trabalharam e trabalham assessorando Jesus, promovendo o desenvolvimento do planeta Terra em todos os campos. O espírito humano, portanto, é o resultado da evolução de seres unicelulares que, com o devido direcionamento e acompanhamento cuidadoso pela espiritualidade maior, estagiou em todos os reinos da natureza e, após mais de 1,5 bilhão de anos, atingiu o estágio hominal, ou seja, o estágio homem atual. E nem poderia ser diferente, porque as pesquisas científicas comprovam este caminho percorrido e, segundo os espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, a criação divina é primária. Em outras palavras, Deus não cria a vida já acabada, a alma iluminada e perfeita, não, mas a cria para que percorra um caminho longo a fim de atingir a perfeição. A perfeição, portanto, é fruto de conquista da alma, e tal perfeição é o destino inexorável, inevitável para todos os espíritos, todos os filhos de Deus. Acompanhando a trajetória evolutiva, os espíritos superiores, quando observam que os espíritos que habitam a Terra atingem certos estágios evolutivos, agindo tanto quanto bons mestres agem, acompanhando seus pupilos, oferecem-lhes novas lições a serem aprendidas, tudo sob a supervisão do governo maior, o Cristo. Deus, em sua sabedoria inesgotável, revela seus ensinos gradativamente, isto é, na medida da compreensão dos espíritos que a irão receber. Moisés foi um mensageiro de Deus que, diante de um povo grosseiro, veio trazer a primeira revelação à humanidade, que consistiu nos 10 mandamentos. Jesus, ele próprio, trouxe a segunda revelação, o Evangelho, quando a humanidade já havia progredido um pouco mais. Mas, prevendo que precisaria enviar mais ensinos, porque a humanidade evoluiria, avisou: tenho muita coisa a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Então eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que vos reensinará o que eu vos tenho dito e muito mais, e ficará convosco eternamente. Encontramos este aviso em João, do capítulo 14 ao 16. Jesus enviou o Espiritismo só em 1857, porque só a partir daquela época é que a humanidade apresentou condições de compreendê-lo. Por que estudar e viver o Espiritismo? Quais seriam as suas vantagens? O Espiritismo, como o Consolador prometido no Evangelho, consola. Abre novos horizontes para quem o estuda e o vivencia. Facilita e apressa o progresso espiritual da humanidade para a implantação do reino de Deus nos corações dos homens. Há muita diferença na vida de uma pessoa entre antes e depois de ter conhecido o Espiritismo. Vejamos algumas. Quem aceita o Espiritismo aprende a raciocinar,
aprende a filosofar, a questionar, não aceita ensinos religiosos ou informações espirituais sem passá-las no crivo da razão, da lógica, da justiça e do bom senso. Portanto, o verdadeiro espírita constrói uma fé raciocinada, uma fé de quem sabe, conhece o mecanismo das leis espirituais e compreende como funciona as consequências de todos os nossos atos de vida. Quem conhece e pratica o espiritismo age com mais responsabilidade diante da vida, portanto, torna o mundo melhor. Aprende que, existindo a reencarnação obrigatória e, por consequência, cada ato que praticamos de bem virá a nosso favor, e cada ato de mal exigirá correção e nos provocará sofrimento, ora, só vê um caminho, o de vivenciar um esforço íntimo para lutar contra suas imperfeições morais e atingir a felicidade um dia. E vê que os espíritos iluminados de hoje percorreram este caminho, foram vencedores e que ele, o homem de bem, também o atingirá. Medo da morte? O espírita verdadeiro não o tem. Sabe que a morte nada mais é que uma simples passagem desta para a vida espiritual e que ninguém morre, apenas viaja para a vida espiritual, onde poderá viver em muitíssimas melhores condições do que vivia aqui, mesmo que aqui vivesse na riqueza, e que a morte física nada mais é que uma libertação, e que a vida espiritual é a vida verdadeira, onde a justiça, o equilíbrio e o amor reinam nos corações dos que são de bem. Diante da perda de um ente querido, o sofrimento é pequenino e natural, porque o espírita sabe e compreende que seu ente querido se libertou e logo o encontrará do lado de lá. Portanto, esta angústia que assola o incrédulo não atormenta o espírita. Diante de perdas de bens materiais, também não sofre tanto quanto o materialista apegado, porque o espírita sabe que aquela perda pode ter sido um resgate ou uma provação e que, em última hipótese, lhe servirá de aprendizagem, de crescimento espiritual. Diante de pessoas que lhe querem mal, ora, perdoa, pede a Deus que as abençoe e as perdoe também, e faz tudo para evitar vínculos de ódios, promovendo a reconciliação, mantendo o seu coração limpo, porque aprende que ter um inimigo é ter que ser forçado a uma reconciliação dolorida no futuro, tendo como membro de sua família uma pessoa que muito lhe odiou. Isso representará sofrimento mais tarde. Se é acometido de uma enfermidade grave, incurável, com resignação suporta, agradece a Deus a oportunidade de estar resgatando débitos do passado que lhe impediriam de ser feliz no futuro. O espírita vê um câncer, por exemplo, como um tratamento de beleza da alma, não como um castigo ou um sofrimento gratuito. O espírita sabe que nenhum sofrimento é gratuito ou por acaso. Todos têm uma razão de ser. Com um filho deficiente, por exemplo, compreende que ele ou pediu para se melhorar fazendo bem, ou deu causa, colaborou com um mal praticado. Por isso hoje tem um ente querido com deficiência e está quitando débitos, se não reclamar e cumprir bem o seu papel de pai. Vida de pobreza? O espírita verdadeiro compreende que pode ter pedido este resgate ou provação para abater seu orgulho. Ele não quer ser pobre, porque ninguém de sã consciência o quer ser, mas sabe que a pobreza lhe propiciará a aquisição de muitas virtudes se souber vivenciá-la.
Orgulho, facilmente adquirido com a riqueza, lhe impede a aquisição de muitas virtudes necessárias ao seu progresso espiritual. Ele sabe que pode ter sido rico em encarnação precedente e talvez tenha abusado de seu semelhante. E se não foi rico na terra ainda, o será em futura encarnação. E sabe também que a prova da riqueza é uma das mais difíceis. Muitas vezes é preferível uma vida de pobreza com submissão à vontade de Deus que uma vida de riqueza que nos conduz a séculos de sofrimentos futuros quando somos fracos e nos deixamos arrastar pelos vícios que o dinheiro proporciona. O espírita não reclama da pobreza, luta contra ela, porque a luta fortalece a alma. Dificuldades, ingratidões, incompreensões, abandonos, nenhuma destas situações deixará de ser transposta e abalará o verdadeiro espírita. Ele sabe que está num vale de lágrimas para daqui sair como vencedor. Lembra do que disse Jesus: no mundo tereis tribulações, sede fortes, tenhais fé, porque eu venci o mundo. E ainda disse o Mestre: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso nunca desiste da vida e da luta. O verdadeiro espírita sabe que a vida é luta, que em breve chegará ao fim da luta e colherá os frutos da luz e do amor, quando tiver se transformado através da prática da caridade pura e desinteressada. Os espíritos iluminados nos informam que vivem uma vida lindíssima e plena nas moradas espirituais, porque venceram as dificuldades do mundo, e estas dificuldades lhes serviram como grandes fatores de transformações morais. Suporta, então, um pouco mais. O hábito de orar passa a fazer parte da vida do verdadeiro espírita, e com orações, muitas barreiras de dificuldades serão transpostas. A fé do espírita verdadeiro é inabalável. Com ela, ele remove verdadeiras montanhas de dificuldades e realiza grandes progressos espirituais na Terra. O Espiritismo é a bússola, o mapa, o GPS, os apetrechos necessários para que o viajor atravesse a floresta da vida e saia vitorioso e sem grandes arranhões. Os espíritos superiores consideram o verdadeiro espírita aquele trabalhador especial que trabalha apenas 1 hora e produz por 12 horas do outro trabalhador comum. Ele é o trabalhador da última hora, conforme ensinou Jesus, e em apenas 1 hora mereceu a recompensa de todo um dia de trabalho. São estas algumas das consequências de quem aplica o Espiritismo em sua vida. Falamos até aqui no progresso espiritual, unicamente do progresso que o espírito humano busca alcançar em cada encarnação para um dia dela se libertar e atingir a felicidade verdadeira. A nossa mente pode ser dividida teoricamente em 3 partes: inconsciente, conhecido por id, vigília ou ego, e consciência, conhecida por superego. O inconsciente não traz somente os registros de nossas ações de encarnações passadas, mas também registros de atos que praticamos nesta encarnação, dos quais não lembramos na nossa vida de relação normal, ou seja, o estado de vigília. Também temos arquivados no inconsciente as nossas tendências, vícios, tais como egoísmo, orgulho, vaidade, inveja e muitas outras tendências e traumas.
Esses registros tentam, a todo custo, nos influenciar nas nossas decisões para que as tomemos do jeito que eles querem, como se eles fossem seres vivos que habitassem dentro de nós. Mas, como não são seres, são tendências vivas. Algumas são traumáticas e persistentes, com maiores influências que as outras. Mas todas essas tendências que dormem no nosso inconsciente, que são nocivas, tentam nos influenciar para que façamos a sua vontade. Se temos um cão pitbull em nosso quintal, é evidente que não podemos soltá-lo pelas ruas. Ora, se temos um forte vício como o egoísmo, por exemplo, dentro de nós, é evidente que não temos o direito de soltá-lo, para que nos relacionemos com o próximo da melhor forma possível, cumprindo o Evangelho como ensinou Jesus. Veremos agora uma história educativa. Eleonora era uma moça vaidosa, como a grande maioria. Mas Eleonora enfrentava uma grande dificuldade para atender seus desejos, a falta de recursos. Ela era empregada doméstica e ganhava um salário mínimo. Não que o salário não desse para suas necessidades, que eram poucas, mas seus pais é que eram pobres e doentes, e ela gastava a maior parte com a saúde deles. Seus recursos eram, pois, escassos. Eleonora, querendo se mostrar para algumas amigas, desejava adquirir um desses celulares caros e modernos. Era seu sonho. Um belo dia, fazendo compras para a patroa, encontrou uma carteira com uma certa quantia em dinheiro sobre a gôndola de frutas no supermercado. Ficou surpresa. De imediato, contou o dinheiro. Logo viu que dava para adquirir um bom celular. Mas, por outro lado, observou que lá se encontrava o telefone, o endereço e a identidade do seu legítimo possuidor. Viu-se em grande dúvida. Pensava Eleonora: fico com o dinheiro e realizo o meu sonho ou devolvo a carteira ao proprietário? Passou nesta dúvida uns 5 dias, até que decidiu não devolver o dinheiro ao dono, mas adquiriu o celular para mostrar às amigas. 3 meses depois, estava apresentando problemas de saúde. Nervosismos, inquietações, insônia, friagem nas mãos e pés, dores na nuca e outros. Era o jogo de forças no seu íntimo, travado entre a sua consciência e o seu ego. A consciência dizia: devolve a carteira ao dono, e o ego, influenciado pelo inconsciente, cheio de vaidades, dizia: não, gaste o dinheiro naquilo que mais deseja. Ele tem muito, ele não precisa desse dinheiro. Enfim, o vício no seu interior insistia para que ela ficasse com o dinheiro. E essa perlenga íntima levou Eleonora ao desequilíbrio emocional. A moça procurou se tratar por meses. Gastou muito mais que a quantia que encontrou na carteira e ainda não recobrou a saúde. Não lhe restando outra opção, resolveu pedir ajuda a uma casa espírita. Foi lá que descobriu que era portadora de mediunidade ostensiva. Por isso, estava recebendo maior influência. Aprendeu que se trabalhasse arduamente com sua mediunidade, praticando a caridade, certamente voltaria a desfrutar de boa saúde. Eis que Eleonora, dedicando-se anos à prática da caridade, passou a se sentir bem, mais alegre e mais feliz. No entanto, os seres nocivos como egoísmo, orgulho, maldades, invejas, mentiras, vaidades, que habitavam seu inconsciente, é que estavam sendo aniquilados vagarosamente, porque estavam habituados a viver num mundo de escuridão, e cada vez que Eleonora trabalhava na caridade, seu inconsciente, como um porão escuro, era visitado por um jato de luz.
como o porão de sua alma ia se tornando limpo, ela ia recobrando a alegria de viver. Se a nossa personagem resolver trabalhar na caridade por um longo tempo, chegará um dia em que a luz de sua consciência irá iluminar toda a casa, inclusive o porão, e ela, pois, terá luz própria. Será uma alma iluminada, porque eliminou de seu inconsciente todas as mazelas e se educou, desenvolveu o amor, transformou-se, é uma alma de luz. Para uma alma se iluminar, é preciso retirar todas as impurezas de seu interior. Façamos uma comparação simples. Uma certa quantidade de água turva represada só se torna límpida se retirarmos dela as impurezas. De outra forma, ela permanece turva. Assim é a alma humana. Nosso espírito tem essa propriedade de se iluminar, tal qual um diamante que brilha, tanto quanto mais se tornar purificado. Purificando-se, torna-se luz e leve. Seus horizontes vão se expandindo, e cada vez mais se assenhora do universo e se integra à inteligência universal quando se torna totalmente pura, tanto quanto Jesus que disse: quem vê a mim, vê a Deus. Eu e o Pai somos um. Não me apresente argumentos dizendo que Jesus é especial. Não, porque não o é. O próprio Jesus disse: eu sou filho do homem, mostrando que tinha a mesma origem que a nossa. Também o Mestre disse: irei para o meu Pai e o vosso Pai, porque todos somos irmãos. Se Jesus atingiu o estado de pureza, um dia nós também o atingiremos, como afirmam os espíritos superiores. E é o nosso destino fatal, inexorável. Querendo ou não, teremos que chegar lá um dia. Portanto, é sensato que nos preparemos para a felicidade, mas na vida espiritual. E para isso, nos esforcemos para operar em nós a reforma moral. Doutra feita, permaneceremos estacionados nas zonas inferiores do sofrimento por séculos e séculos. Vamos agora a uma história educativa ligada ao assunto. Certa moça teve a felicidade de conhecer um lindo moço da China que estava de passagem pelo Brasil. Viera aqui tratar de negócios das empresas de sua família. Segundo a moça, foi amor à primeira vista. Foi paixão fulminante. Depois de namorar por 3 meses aqui, o moço, também apaixonado, convidou a amada brasileira para se casar com ele, mas teriam que fixar residência na China. Assim foi feito. Lá na China, ocorreu o inesperado. A brasileira não sabia que é tradição milenar naquele país que as noras passem a servir as sogras. Ora, como se trata de tradição milenar, seria impossível se eximir desse encargo, e é fácil observar que as noras de lá costumam servir suas sogras com muito carinho, porque quando elas também forem sogras, serão servidas. Mas a brasileira, observando que sua sogra lhe tratava com rispidez, logo foi deixando a relação das duas se tornar insuportável. Só existiam 2 saídas para se livrar da sogra: ou deixaria o marido rico, ou mataria a sogra. E ela optou pela segunda hipótese, a de eliminar a sogra intratável. Procurou então um afamado mestre, que possuía um herbanário, e contou o seu propósito, e o mestre logo sugeriu o seguinte: que ela desse à sogra uma dose de chá, que seria preparado especialmente para aquele fim, pelo menos 2 vezes por semana,
e que esperasse o resultado que viria nos últimos 15 dias, quando faltassem para completar 6 meses. A idosa teria morte natural e ninguém poderia acusá-la de nada. Porém, um cuidado precisava ser tomado. Como todos já sabiam que ela detestava muito a sogra, caso a sogra morresse, a polícia iria facilmente investigar e acabaria descobrindo a autora do crime, porque as suspeitas recairiam sobre ela. Então, precisaria daquele momento em diante tratar a sogra com muito carinho, fazer todas as vontades da sogra, nunca reclamar, dar especial atenção, respeitar, conquistar a sogra de vez, porque, doutra feita, não obteria sucesso no seu intento. A brasileira reclamou, alegando que seria muito difícil tratar com tanto zelo uma pessoa como a sua sogra. Mas o mestre argumentou: mas serão apenas 6 meses e você estará livre desse incômodo pelo resto de sua vida. Vale a pena se sacrificar por 6 meses. Ela concordou e passou a dar o chá todas as noites e a tratar a sogra com muito carinho, com mimo, com respeito. Ocorre que a relação da brasileira com a sogra ficou tão agradável com o carinho que a sogra recebia, que a sogra passou a defender a nora de todos os obstáculos, inclusive perante o seu marido, que era seu filho, nos momentos de desentendimento conjugal. Após 5 meses e meio, a jovem esposa, notando que faltavam apenas 15 dias para o ato ser consumado, procurou o mestre e fez um pedido: pelo amor de Deus, senhor mestre, prepare para mim um antídoto para livrar a minha sogra da morte, porque não desejo mais que ela morra. Ela me ama, me defende e hoje é minha grande amiga. Não posso perdê-la de hipótese alguma. Por favor, me socorra. O mestre, fazendo um certo charme, disse: ore muito e volte aqui daqui a 1 semana. Mas, mestre, daqui a 1 semana ela já poderá apresentar os sintomas da fraqueza. Não posso esperar, por favor, me atenda. O mestre respondeu: não fique apreensiva assim. Se você passou a amar sua sogra, fico feliz. Era este o meu objetivo quando preparei o chá. Você não é a primeira nora que deseja eliminar a sogra. Por isso, preparei um chá com vitaminas. Sua sogra não corre nenhum risco de vida. Eu sabia que você, tratando com muito amor e presteza, ela se tornaria sua melhor amiga. Vá com Deus. A brasileira voltou para casa e quase matou a sogra de beijos e abraços, e viveram felizes para sempre. Observe o poder do carinho, do amor, da presteza, da sinceridade, do companheirismo. Ele transforma inimigos em amigos. Faça o mesmo. Se você tiver um inimigo, tente reconciliar-se com ele, nem que isso lhe custe algum sacrifício, pois os resultados serão animadores no futuro. Ouça também esse outro caso. É real. Francisco Cândido Xavier, sim, o famoso médium mineiro, todos os dias acariciava seu pequeno cachorro. Era um vira-latinha. Ele gostava muito de animais, mas certa vez seu cachorro apareceu doentinho. Fez um tratamento, deu-lhe todos os remédios recomendados pelo veterinário, mas o animalzinho continuava amuado, doentinho. O Chico também continuava se preocupando muito com o seu cachorrinho. O animal chegava mesmo a tomar grande parte do tempo do Chico. Mas um certo dia, a irmã do Chico, vendo que o cachorro não sobreviveria por muito tempo,
resolveu praticar a eutanásia no cãozinho. Matou-o com o propósito de que, assim, o Chico se acalmaria sem ter aquele cão doente para cuidar. O Chico ficou muito triste e reclamou à irmã de sua atitude drástica, alegando que ela não tinha o direito de ter feito aquilo. A irmã, aborrecida, se afastou do Chico, e o Chico, por sua vez, passou a apresentar um comportamento com certa tristeza. O espírito Emmanuel, mentor do Chico, observando que não estava conseguindo mais psicografar por intermédio do Chico, logo avisou: Chico, é preciso que você acabe com essa dissidência criada com a sua irmã. Procure-a e faça as pazes, urgentemente, porque nós precisamos trabalhar. Temos muito o que psicografar e você não está oferecendo condições. Sugeriu Emmanuel que o Chico comprasse um belo presente para entregar à irmã, para que a irmã voltasse a sorrir. O Chico, sabendo que a irmã desejava muito adquirir uma máquina de costura, foi à loja, fez um grande sacrifício, adquiriu, mesmo a longas prestações. Quando entregou a máquina à irmã, foi uma alegria imensa. Emmanuel disse que a irmã lançou sobre o Chico um desejo tão intenso de gratidão que pôde ser visto numa nuvem de flores de luz. Nunca tinha visto flores tão lindas, disse Emmanuel. As flores envolveram o Chico e ele recobrou a saúde e voltou a psicografar. Observou então o poder do amor? Façamos o mesmo com os nossos desafetos. Ainda um outro caso, também com o nosso médium Chico Xavier. Existem certas pessoas que adoram receber passes na casa espírita. São as chamadas papa-passes. O passe é importante, mas é preciso obedecer certas normas da casa para tomá-lo, ou seja, na sessão de passes. Mas o Chico Xavier foi surpreendido por uma dessas admiradoras num momento um tanto impróprio. O médium estava se deslocando sobre uma carroça e, de repente, eis que uma irmã apressada gritou, e o Chico foi obrigado a parar. A senhora pediu que lhe aplicasse um passe naquele momento. O Chico retrucou e disse: minha irmã, agora estou apressado, seguindo nessa carroça porque tenho compromisso inadiável. Por favor, vá à noite à sessão e será atendida. A senhora demonstrou grande descontentamento. Mas antes que o Chico seguisse viagem, o espírito Emmanuel falou ao ouvido do Chico: Chico, desça, será rápido. Atenda a senhora mesmo assim. Será melhor que ela fique insatisfeita. O Chico prontamente interrompeu a viagem, desceu da carroça e aplicou o passe na senhora ali mesmo, na beira da estrada. Quando a carroça do Chico já estava em movimento, o espírito Emmanuel novamente se aproxima do Chico e diz: Chico, você não viu, mas eu vi. Aquela senhora que recebeu seu passe ficou tão feliz com o seu gesto de carinho, desejou, pediu a Deus e formou uma grande corrente de flores lindas que vieram te envolver, produzirão bem-estar em sua alma. O Chico sorriu e seguiu seu destino satisfeito, com o sentimento do seu dever cumprido. Se a mulher não fosse atendida, certamente direcionaria ao Chico pensamentos baixos, de descontentamentos, que sempre que encontram sintonia, alojam-se em nossa alma e produzem em nós desequilíbrio. Não devemos perder a oportunidade de praticar o bem. O sentimento de gratidão dos beneficiados irão sempre ao encontro daquele que praticou.
O bem praticado é que, vagarosamente, transforma nossa alma simples em uma alma iluminada e feliz. Façamos o mesmo que o Chico.